Maravilha. Meu irmão, pegue aí a Bíblia que nós vamos navegar um pouquinho nela. Pegue aí a Bíblia, já deixe possivelmente aberta aí em Gálatas 4. Gálatas 4 do... É bom. Essa palavra é boa. Ô, Glória, essa palavra é boa. Essa palavra é boa. Ô, Glória. Gálatas 4 a partir do versículo 1 aí. Acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga que vai achar. Ou vai escutar, pelo menos. Tá bom? Eu quero falar hoje sobre presente. Presente. Quem é que não gosta de ganhar presente, né? Eu gosto de ganhar presente. E também gosto de dar presente. Tá? Então tem que ter esse equilíbrio nas coisas, né? Não é só receber, não é só para si, só para si. Afinal de contas, o evangelho é mais dar do que receber, certo? Por isso que diz, bem-aventurado é aquele que dá do que o que recebe. Então essa matemática do reino de Deus é coisa linda por demais. Mas não quer dizer que eu não goste de ganhar um regalo, como diz o castelhano, né? Dai-me um regalo, quer dizer um presente. Agora tem o seguinte, né, irmãos? Eu não sei, meu irmão Júlio Coronel, tu tá online aí, Júlio? Tu que é um pesquisador aí das coisas históricas. Confirma se tu tá online aí que eu vou te pedir um auxílio aos universitários aí. Ah? Confirma para mim dando like aí que tu tá online. Talvez vocês já tenham escutado falar em um ditado que é popular, pastor Miguel. Presente de grego. Presente de grego, olha aí. Nada contra quem é o povo grego, né? Não. Mas é um ditado porque tem uma causa deste ditado. Já ouviu falar? Alguém já disse assim, não me vem com presente grego. Não me vem com presente grego. Nada contra o grego, mas vamos estudar um pouquinho da história. O porquê, eu quis saber o porquê o presente de grego se diz de um presente, de um regalo que não é muito bueno, que não é muito bom. Tá? Então, não me venha com presente grego, quer dizer, aquilo que tu tá recebendo, mas não é uma coisa boa. Né? Então, o ditado, por que existe esse ditado? Talvez aí nessas ondas de hoje, das internet, existe um vírus chamado, eu não sei nem se eu posso dizer aqui, cavalo de Troia. Já ouviu falar? Cavalo de Troia. Então sabe por que existe isso? Presente de grego? Porque conta a história que os troianos estavam em guerra com o povo da Grécia. Ô, Júlio, olha aí, ó, tu que gosta dos detalhes aí, busca para nós aí, escreve. Mas então, o porquê desse ditado presente grego? Então conta a história que os troianos, eles estavam vencendo a guerra contra o povo da Grécia, com os espartanos, né? Os espartanos. E aí, o povo grego resolveu mandar um presente para os troianos. Um cavalo enorme, grande, feito de madeira. Só que o seguinte, supostamente era um presente para aquele povo, dando uma declaração que eles estavam dizendo que perderam a guerra, que estavam sendo vencidos. Só que, pastor Miguel, era um presente grego.
O cavalo era enorme, mas era oco por dentro, feito de madeira. E o que aconteceu? Dentro deste cavalo estavam ali os espartanos, que no momento exato, quando os inimigos receberam este presente e estavam todos, acreditando que tinham ganhado a guerra e a cidade estava calma, dormia, eles saíram de dentro daquele cavalo e atacaram os troianos e assim acabaram vencendo a guerra. Então está aí a origem. Eu já falei que o Júlio já ia o Júlio já ia dar mais detalhes. O homem é historiador e professor, né? Já deu até o nome ali, ó. Troia liderada por Aquiles. Mas que tal? Eu não fui tão a fundo assim, mas vamos ali, tá? Então, daí vem a origem deste presente grego. Por que eu quero falar nisso? Agora nós vamos ali na Bíblia. Gálatas, capítulo 4. Vamos ler o versículo 1. Onde está escrito assim, ó: digo mais isto: enquanto é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo, mesmo sendo de fato o dono de tudo. Enquanto é menor, há pessoas que tomam conta dele e cuidam dos seus negócios até o tempo marcado pelo pai. Assim também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Amém? Amém. Agora, por que, pastor Marcelo, o senhor está falando sobre isso? Porque eu iniciei falando sobre o presente, né? Presente. Agora eu separei aqui, ó, meu irmão Júlio Coronel, que gosta aí dos dados, e esse aqui tu pode me ajudar, porque és advogado, né? O que é um testamento? Hein, irmão? O que é um testamento? Então, eu fiz... Tem gente andando... diz assim, ó: testamento é um documento por meio do qual uma pessoa expressa sua vontade em relação à distribuição dos seus bens, que acontecerá depois da sua morte, ou expressa a sua vontade sobre questões que envolvem assuntos pessoais e morais. Oi. E aí, pastor Miguel, já não fez o testamento ainda? Não fiz. Mas sabe que o testamento, trocado em miúdos, é aquilo que eu deixo como herança, como um regalo, como um presente para alguém. E não necessariamente precisa ser filho. Sabia? Que um testamento não precisa que a pessoa seja filho. Você pode incluir alguém no seu testamento sem que ele tenha o seu sangue. E o que é herança? Para dar um detalhe mais técnico. Herança, o que é? A ação de herdar, adquirir por sucessão. O patrimônio, incluído bens, direitos e dívidas deixadas por alguém em razão do seu falecimento. Ai, ai, ai. Entrou algo aí que é um presente grego. Vamos ler de novo. Aí, irmão Júlio, ó. Herança. Ação de herdar, adquirir por sucessão. O patrimônio, incluindo bens, direitos, e agora? E dívidas deixadas por alguém em razão do seu falecimento. Ai, ai, ai.
Quem é que... ditado lá na linha Planalto que morto não paga a conta? Pois é. O morto não paga mais, porque nós cantamos aqui o hino, né? Não me vê, nem te vejo. Vai cobrar quem? O túmulo? Não lá, tem como. Os restos mortal? Não tem como. Olha aqui, tem até o nome técnico. A vontade pós-morte do... Aí, Júlio, aí tu estudou para isso aí, né? Aí é direito, né? Eu estou aqui no básico do básico só para nós entrar na palavra de Deus. Mas por que eu estou falando isso sobre presente e que também a herança, você pode também receber uma herança de dívida? Ei, meu irmão, tu já pensou alguém chegar para ti assim, fulano deixou uma herança para ti. Quando tu pensa em herança, tu já pensa em coisa grande, bens, dinheiro. Só que também tu pode receber por herança uma dívida. E aí, meu irmão, eu não quero esse presente grego, tá? Já falei, nada contra, se tiver algum grego, descendência grega assistindo, é pela questão da história ali do cavalo de Troia, tá? Mas eu não quero receber esta herança, vamos supor assim, uma herança maldita. Herança maldita. Deixa eu ler para você Romanos, capítulo 5, versículo 12. Vem comigo, meu irmão, não sai daí, porque a palavra de Deus é que muda a tua história. Diz assim: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. E como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. O irmão Júlio está dizendo ali que o herdeiro não é obrigado a pagar as dívidas do falecido, a não ser que o falecido deixe bens. Pois é. Então, tem sentido. Tem sentido. Só que no seguinte, aonde eu quero chegar é nas questões espirituais. E nas questões espirituais está aqui a resposta. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Diz assim: todos pecaram e estão destituídos, afastados da presença de Deus. De onde vem essa herança? Que todos pecaram e estão afastados da... Essa dívida, meu irmão, eu falei domingo aqui sobre o DNA espiritual. Então, mesmo, aí é diferente da lei humana, mesmo que você não queira, sabe, já ouviu falar na cédula que nos era contrária? Mesmo que você não queira, esparteie, braveje, grite, eu não quero esta dívida, porque esta dívida não é minha, você é herdeiro dela. Pode aqui, né, o que o irmão Júlio está dizendo, né, o herdeiro não é obrigado, no caso, no sentido da terra, na justiça do ser humano, mas na lei espiritual, todos nós somos incluídos nesta dívida que nos é contrária. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. E agora, meu irmão? Não, mas eu não quero receber. Bom, aí nós vamos estudar agora como é que, se eu realmente não quero receber essa dívida, o que é que eu tenho que fazer? Mas só gritar,
Só dizer não quero não basta. Veja comigo, aí já que eu estou em Romanos, preste atenção no capítulo 3, versículo 10. Como dizem as Escrituras Sagradas, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Não há ninguém que tenha juízo, não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram no caminho certo, todos se perderam e não há mais ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo. Olha o versículo 13. Todos mentem e enganam sem parar. Da língua deles saem mentiras perversas e dos seus lábios saem palavras de morte como se fossem veneno de cobra. Eles se apressam para matar e por onde passam deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz e não aprenderam a temer a Deus. A lei espiritual está decretada, meu irmão. Todos nós nascemos concebidos em pecado. Eu não contraí essa dívida, mas contraíram por mim. Pode isso? Pode. A resposta está aqui. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem. E ali alterou o DNA espiritual do ser humano. Quem está entendendo, meu irmão? Hugo? Nós recebemos esse presente grego do seu Adão. O seu Adão nos deixou uma dívida aí, que misericredo. E agora, eu sou um herdeiro endividado para ir para onde? O que é essa herança falida que alterou o DNA espiritual do ser humano? Para onde me leva esta herança? Para a perdição eterna. De novo, pastor Miguel, isso não dá ibope. Isso não enche. Isso não enche live. Presente da igreja. Eu não quero esse presente. Mas não adianta tu gritar que não quer. Não adianta tu gritar que não quer. Está no DNA espiritual. Todos caíram. Todos estão afastados da glória de Deus. Bom, agora nós vimos que tem um problema. Né, pastor Miguel? Agora nós vimos que o assunto do presente ali começou a ficar sério. O assunto do grego crespou pro lado do sul. Encrespou, né? Pô, pastor, pensei que você ia falar só do presente legal aí. Agora, olha aqui, já que eu estou navegando em Romanos capítulo 5, vamos ver. Vamos ler o 5, versículo 6. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Impactante esta palavra. Hein? Toda a humanidade caminha para o abismo sem Deus. Toda a humanidade caminha
para o abismo, vírgula, sem Deus. Vamos botar vírgula ali para que não... Todos pecaram, todos estão afastados da presença de Deus, porque lá em Gênesis está explicado. Façam de tudo, aproveitem de tudo, só não provem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque quando provarem desta morte, certamente morrerão. E por causa disso, a morte vem mostrando a sua cara neste mundo em que vivemos. Mundo esse que pela legalidade é dada ao inimigo. 1 João 5,19. O mundo jaz no maligno. Este sistema hoje está sendo manipulado por este mal devido à queda do homem e este DNA alterado que desvinculou o homem de Deus. Mas Deus, como é Deus, sempre está querendo trazer o homem de volta à sua comunhão com Ele. Tá? Veja bem. Versículo 10. Nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E aí, meu irmão, recebemos, eu e você, mesmo sem querer, recebemos aí um cavalo de Troia. Mesmo sem querer. Então não adianta a pessoa dizer, eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém. Isso não te salva. Ah, mas eu não matei ninguém, eu não roubo ninguém, eu não minto. Isso não te salva, porque o teu DNA sem Cristo é falido. Irmãos, vamos ler aqui ainda, Romanos 5, versículo 17, vem comigo. 55 pessoas escutando a mensagem aí, pastor Miguel, hein? É verdade. Esse povo está me dando orgulho. Me arrepio aqui, ó, orgulho santo, tá, irmãos? Não para vaidade. Orgulho santo. É verdade, olha o que está escrito, eu estou lendo Romanos 5, agora 17. É verdade que por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, quem? Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente, olha a palavra presente, presente. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão uma nova vida por meio de Cristo. Opa! Olha o presente, só que este presente não é o presente grego. Esse presente aqui é o outro naipe. Diz o ditado, né? É vinho de outra pipa. Vamos ler mais? Vamos ler? Quem está comigo aí? Quem está comigo aí? Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, o que está dizendo aqui? Deu opção de condenar ou não condenar? Condenou. Condenou. Tu sendo magrinho, tu sendo gordinho, tu sendo branquinho, tu sendo escurinho, tu nascendo num bercinho de ouro ou nascendo num bercinho, né, bem precário, seja você quem for. O nosso DNA nasceu alterado por causa do pecado adâmico. Então todos nós somos concedidos em pecado.
Este presente veio para nós, mesmo sem nós querermos. Esta dívida nós herdamos mesmo sem querer. E se nós não entendermos o propósito da cruz, mesmo sem querer, nós vamos pagar esta dívida. Vamos lá? Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá vida. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. Olha, aqui tem mais, irmãos. Tem mais aqui, eu quero ler para vocês. Vamos ler João 3,16. Acho que o irmão sabe de cor, mas vamos para o pessoal aí certificar. Entender que nós temos uma dívida para pagar. Só que nós não temos condições de pagar essa dívida, pastor Miguel. Toda a raça humana nasceu com uma dívida. Foi-lhe herdada esse presente grego. Nascemos com essa dívida e o bem da verdade é que nós não temos condição de pagar. E por não termos condição de pagar, a raça humana está destinada ao fracasso e à ira. Você está entendendo? Mas Deus, estou me arrepiando aqui, irmãos. Oh, glória! Oh, glória! Mas Deus, o Pai, o Papai, Ele resolve dar um jeito de dar um play no assunto para que essa dívida seja paga. E agora nós vamos ler o texto áudio da Bíblia. O que está escrito aí, pastor Miguel? João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para aí. Lê de novo. Mas lê de novo aí, porque eu estou sentindo aqui a presença do Espírito Santo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê vai lá, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu posso ouvir ou sentir o seu glória a Deus através do like? Você está vendo o que Deus providencia para pagar esta dívida que o homem não tem mais como pagar, porque não tem condições, porque essa dívida é muito grande. E todo ser humano, por nascer com o DNA falhado, não tem condição de pagar essa dívida. Mas olha agora, meu irmão, olha agora, Romanos 8, capítulo 8, versículo 1. Vem comigo, acompanhe e dá like. Aleluia. Pastor Miguel, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Posso ler de novo? Na linguagem de hoje: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo. Quer a resposta mais ainda? Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte.
Meu Deus. O cavalo de Troia que nós recebemos e não tínhamos condição de pagar essa dívida. Deus enviou seu Filho, Cristo Jesus, e pagou essa conta por mim e por ti. Onde é que está aquela palavra, cédula que nos era contrária? Acha para mim aí. A cédula que nos era contrária, Cristo pagou. Cristo pagou a minha dívida. Cristo pagou a tua dívida. De repente tu não sabia disso, se tu é novo na área aqui do cristianismo, meu irmão. Se tu é novo na área do cristianismo, tu precisa saber, todos nós nascemos em pecado. Mesmo você sendo uma pessoa ruim, o destino é o mesmo. Uma vida sem Deus é uma vida condenada ao abismo. E aí você começa a fazer sentido por que Cristo veio a esta terra. E por que... Colossenses 2,14? O Ronaldo Ramos colocou ali, pastor, obrigado. Colossenses 2,14, deixa eu achar aqui. Aleluia. Cadê você, Colossenses? Colossenses 2,14 aqui. Aqui. Na linguagem de hoje está, eu acho que eu vou pedir para o Miguel achar ali, porque aqui está assim, e anulou a conta da nossa dívida, com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Meu Deus, meu Deus. Olha aí, pastor Miguel. O que ele fez? Anulou a conta da nossa dívida. Quem pagou a tua dívida? Diga, Cristo pagou a minha dívida. Eu vou ler de novo, meu irmão. Se você não der like aí, é porque você está gelado. Aleluia. E anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. Está fazendo sentido porque que Cristo foi até a cruz do Calvário? Está vendo por que você tem que ser grato a Cristo? Porque ele foi até o fim, sabe por quê? Porque ele sabia que nós, seres humanos, não tínhamos condições de pagar essa conta se ele não fosse lá e pagasse. É forte isso aí, pastor Miguel? É forte. É forte. Se o teu Jesus não fosse até a cruz, não pagasse, tu não conseguiria pagar. Não conseguiria pagar. Não tinha Nenhum condições. de nós. Nenhum de nós teria condições, né? Nenhum de nós teríamos condições de pagar esta dívida. Mas tem o seguinte. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. Vamos imaginar você com uma conta na sua mão. Eu até tem uma conta ali, ó. Deixa lá, deixa quieto. Tem uma conta ali. Você imagina, passa aqui, só para ficar mais bonitinha a ilustração aqui, ó. O pessoal de longe não vai enxergar quanto é. Ó, um boleto. Aqui tem uma conta. Aqui tem uma conta. E essa conta, vamos levar para o lado espiritual, é tão alta que eu não tenho condições de pagar. E por eu não ter condições de pagar, a consequência do não pagar dessa conta é a morte eterna. Meu Deus. Meu Deus. Mas o pai fala com o filho e diz: filho, tu sabe que eles não têm como pagar essa conta. Filho, sabe que a conta é muito alta. Vamos dar uma oportunidade para eles. Filho,
Quem sabe tu vai lá embaixo, faz tudo isso que o Pai está te dizendo. Lembra que Jesus disse: eu não vim por minha causa, mas vim porque o meu Pai me enviou? Hã? Eu não vim por mim mesmo, eu vim porque o meu Pai me enviou. Tanto é que ele disse: todo aquele que o Pai me enviar até mim, eu de maneira nenhuma lançarei fora. Filho, vai lá e paga essa dívida para eles, por eles. E ali, enquanto Jesus não ia para a cruz do Calvário e se entregasse para pagar essa dívida, o inimigo das nossas almas, que tinha legalidade, esfregava essa conta, só para você entender, esfregava essa conta no sentido espiritual, dizendo aqui, ó, eu tenho eles na mão, porque eles me devem, eles me entregaram. E então Cristo tem naquele momento daquele Getsêmani, aonde ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas quando ele olha e lembra da dívida que todos nós tínhamos que pagar, eu, você, seu filho, seu neto, sua descendência, ele diz: eu vou até o fim. Então Cristo vai até o fim, vai até a cruz do Calvário. Gostaria de ler mais, mas o tempo já está passando. Ele vai até a cruz do Calvário, paga esta conta, e conta com o próprio sangue, e sangue esse inocente, que ele não devia nada, pastor Miguel, ele não tinha uma conta, ele não devia nada, ele não tinha um pecado sequer, a Bíblia diz. Viveu entre os homens, viveu como homens, mas não tinha pecado. Essa conta não era dele, mas ele assumiu essa dívida. Esse presente, esse cavalo de Troia que nós recebemos, ele foi lá e quando morre, vai ao lugar da sepultura e diz que ele vai e rouba. Ele mostra essa conta para o inimigo das nossas almas e está aqui, ó, tá paga essa conta. Agora eles não pertencem mais a ti, porque eu paguei essa conta, e aqueles que creem que eu paguei essa conta estão livres das mãos da morte eterna e passam agora a ter a vida eterna. Meus irmãos, este presente é um presente que ele não te custou nada. Presente, a graça de Deus. Isso é graça. E o que é graça, pastor Miguel? É o favor não merecido. O que é graça, meu irmão? O favor não merecido. É o quê? Tu não merecia e nem eu merecia. Mas a graça de Deus te alcançou, me alcançou, através de Cristo Jesus. E a cédula que nos era contrária, Ele pagou essa conta na cruz do Calvário. Tem algum hino aí inspirado? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há,
Mas eu bem sei, eu sei que o quê? Que a minha vida, Ó, ele pagou a conta e agora? está nas mãos Do meu Jesus, que vivo está. Só para entender a letra, ó. Deus enviou, ó, seu filho amado, ó, para nos salvar e perdoar. O que diz a letra, pastor Miguel? Na cruz? Na cruz morreu. Ele morreu por quê? Eu quero saber o porquê. Por meus pecados. Mas o que aconteceu? Mas ressurgiu E vivo com o Pai está. Oh, meu querido e amado Jesus, eu quero te dizer aqui que nós reconhecemos o que tu fizeste na cruz do Calvário. Quero dizer aqui que esta live é te homenageando também, porque tu disse: aonde estiver o meu servo, ali eu estarei. O Senhor disse para ir pregar o evangelho a toda criatura, e aqui nós estamos, Jesus amado, Cristo amado. Estamos aqui procurando fazer o que o Senhor escreveu, ou deixou escrito lá, Marcos 15:16 ou 16:15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aqui nós estamos, Cristo amado, reconhecendo o teu sacrifício e a conta que o Senhor pagou por nós. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez. Hebreus 13:8, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eterno. É o mesmo eternamente. Nós queremos que você também sinta essa presença, sinta essa gratidão no seu coração, de saber que você estava afastado, o véu estava nos separando de Deus, mas Ele rasgou este véu, para que hoje nós tivéssemos acesso ao Pai. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Meu irmão, receba a presença do Espírito Santo na sua vida. Receba da presença do Espírito Santo na sua vida agora aí. Você que está entendendo o propósito da cruz, diga: Senhor, eu te aceito e reconheço que pagaste um alto preço por mim. Aleluias. Meus irmãos, queremos deixar aqui o nosso abraço. Que você tenha entendido essa mensagem, tenha recebido essa palavra. Peço aqui ao pastor Miguel que dê suas considerações finais. Quero agradecer a cada um dos irmãos que estiveram conosco, te convidando para amanhã, a partir das 8 horas da noite, se Deus permitir, Projeto Evangelístico Mobral Campeiro, lugar de aprender com Deus diretamente de Porto Alegre. Um abraço a todos e até lá. Meus irmãos, fiquem na paz de Cristo. Amanhã tem Mobral Campeiro, quarta-feira tem Culto Campeiro, e a página aí tem sempre movimento para a honra e glória do Senhor. Quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Dia 10 de junho, Congresso do Culto Campeiro. Fiquem na paz do Senhor.